Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos a nossa aula de Psicanálise 2 e nós mergulharemos num tema fundamental para a compreensão da psicopatologia psicanalítica, que são as estruturas de personalidade, segundo o psicanalista francês Jean Bergeret. Nós vamos falar hoje das diferenças entre a neurose, a psicose e a perversão e também vamos falar dos estados limítrofes. Bom, essa aula é uma aula de encerramento do nosso semestre da disciplina de Psicanálise 2, onde nós já vimos com maior profundidade a estrutura neurótica, né, e suas variações, como a histeria, a neurose obsessiva e as manifestações fóbicas. Bem, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva que é mais estruturalista do Bergeret, né? Vamos diferenciar tecnicamente, segundo esse autor, os conceitos de estrutura, sintoma e caráter. Vamos analisar as diferenças dessas estruturas, né? E vamos identificar principalmente as angústias em cada uma delas, as defesas e as relações objetais, tá certo? Bem, quando a gente fala do Bergeret, né? É impossível, é importante, né, colocar que é uma obra mais clássica, né, onde ela vai nos oferecer uma perspectiva mais estruturalista mesmo para pensar a organização psíquica, né, mas que nos convida também a ir um pouco além do sintoma aparente, né, e buscar uma lógica que vai organizar o funcionamento mental, então, de cada indivíduo, né? Para o Bergeret, a estrutura não é uma doença, mas é um modo de organização psíquica que, fundamentalmente, é mais estável, vamos dizer assim, né? E que se estabelece na primeira infância. É crucial também a gente entender que o Bergeret, para o Bergeret, né? Todos nós possuímos uma estrutura predominante, né? E que a normalidade, até por conta do título do livro dele, né? Que é a normalidade, a personalidade normal e patológica, né? Ele vai dizer que a normalidade não é, então, uma ausência de estrutura, mas é uma estrutura que está mais compensada, mais organizada e que funciona de uma maneira mais adaptativa, né? Já a patologia, ele vai dizer que é quando essa estrutura, por algum motivo, está mais descompensada. Quando os mecanismos de defesa e a organização psíquica não vão conseguir mais lidar com as exigências internas e externas, né? Então, ele vai trazer essa diferença entre o conceito de normalidade e patologia. E para ilustrar essa ideia de estrutura, o Bergeret retoma, ou Bergeret, né, como queiram, retoma uma metáfora muito potente que o Freud usou, que é a metáfora do cristal, né? Onde o Freud dizia que um cristal, quando ele cai, ele se quebra, mas ele não se quebra de qualquer maneira. Ele se quebra seguindo as linhas de clivagem internas que ele tem, né? As linhas de força do cristal, né? Aquelas formas que dão contorno ao cristal. E o Bergeret vai dizer, então, que da mesma forma, a personalidade, né? Quando ela é submetida a um trauma, um estresse intenso, ela vai descompensar de acordo com aquela estrutura subjacente, né? Então, a forma como ela quebra, vamos dizer assim, revela a organização interna desse sujeito, né? Isso significa, então, dizer que essa estrutura é como uma base invisível, né? É aquele arcabouço, vamos dizer assim, que vai sustentar o nosso funcionamento psíquico. Então, essa estrutura, ela vai ser pré-existente, vamos dizer assim, a essa manifestação patológica, né? Nesse sentido, então, o sintoma,
a doença, quando a pessoa se descompensa, vamos dizer assim, é a descompensação dessa estrutura, né? Por exemplo, um indivíduo com uma estrutura neurótica, quando ele vai descompensar, é muito mais possível e provável que ele vai apresentar sintomas neuróticos, né? Um sujeito com uma estrutura psicótica tende a apresentar, nessa desestruturação, né, um funcionamento mais psicótico e assim por diante, tá certo? Isso é o que o autor vai nos dizer então. Bom, e aí nesse contexto é fundamental que a gente possa distinguir, né, o que o autor chama de estrutura, de caráter e de sintoma, né? Quando ele fala de estrutura, ele está dizendo que é um arranjo profundo e imutável da personalidade que vai se cristalizar na infância, né? Quando ele está falando do caráter, por outro lado, ele vai dizer que são manifestações visíveis, são os traços de personalidade, né? As maneiras como aquele sujeito vive, como ele pode ser observado, né? Então, ele vai fazer uma diferença de que um indivíduo, por exemplo, com uma estrutura neurótica, pode apresentar traços de caráter que superficialmente, né, se assemelham, por exemplo, a uma perversão, mas a estrutura de base permanece neurótica, né? Da mesma forma, uma estrutura psicótica, por exemplo, compensada, pode apresentar um funcionamento aparentemente mais aceitável em termos de normalidade, abre muitas aspas, né? Pode apresentar traços mais neuróticos, né? Mas ainda assim, aquela organização primordial é psicótica, né? Então, ele vai colocar que ele entende, né, que as grandes estruturas de base são a neurose, a psicose e a perversão. Vejam que aqui o autismo ainda não estava em discussão sobre ser uma quarta estrutura ou não, né? E hoje a gente vai falar então sobre cada uma delas, sobre a angústia fundamental, sobre as defesas, né, e os tipos de relação que essas estruturas costumam estabelecer, né? Então a gente começa pela estrutura neurótica, né, que nós vimos o semestre todo, mas achei importante retomar, até porque a gente está falando especificamente deste autor, né? Então, ele vai dizer que a estrutura neurótica, naquela época que ele escreveu o livro, né, era, no entendimento dele, a mais comum, né? E que, de certa forma, é o que a gente considera, né, mais próxima de um funcionamento psíquico mais adaptado, né? E ela se organiza em torno do conflito edípico e da angústia de castração, como bem falamos em aula, né? Então, o sujeito neurótico é um sujeito que internalizou a lei, que internalizou a proibição, que o conflito principal vai se dar, então, entre os desejos do id e as exigências do superego, mediadas pelo ego, né? O principal mecanismo de defesa da neurose vai ser a repressão, e os desejos e fantasias inaceitáveis são empurrados por inconsciente, né? Mas eles não desaparecem. Eles retornam sob a forma de sintomas, sobre as angústias, as fobias, as obsessões, as conversões somáticas, né? Que foi o que conversamos então em aula. A relação objetal, né? Ou seja, quando o sujeito se relaciona com o outro, né? E com aquilo que ele internalizou desse outro dentro dele, né? Vai ser uma relação genital, ou seja, triangular. O sujeito vai conseguir estabelecer uma relação diferenciada com o outro, ele entende que há uma diferença entre ele e o outro, né? E ele vai, então, reconhecer essa alteridade, né? Até aqui sou eu, até ali é o outro, né? E ele vai também reconhecer que há um terceiro nessa relação, né? Ou seja, se a gente está falando na relação, né,
com a figura materna, vamos dizer assim, que representa essa primeira figura, né? Esse sujeito vai entender que há um outro, né? Que há um terceiro que veio, então, para interditar essa relação, né? Então, o Bergeret vai dizer que a resolução do complexo de Édipo, né, mesmo que parcial, vai permitir essa constituição, né, isso ele está citando Freud, né, obviamente, mas vai permitir essa constituição de um superego, né, e essa diferenciação entre o eu e o outro. E que a descompensação neurótica, né, ou seja, como essas patologias vão aparecer na neurose, né, vão se manifestar através de sintomas como ansiedade, como as fobias, as obsessões, a histeria, né, que é essa tentativa de lidar com esses conflitos inconscientes de acordo com cada manifestação, então, dentro da própria neurose. Já a estrutura psicótica, ela vai ser caracterizada, então, por uma falha fundamental na constituição do ego e na relação com a realidade, né? O conflito principal aqui não é entre o id e o superego, como na neurose, mas entre o próprio ego e a realidade externa, né? Porque há uma falha na diferenciação entre o eu e o não eu, né? O que leva a uma perda do contato com a realidade. Lembram que na aula passada, na apresentação dos trabalhos, eu comentei com vocês, né? Quando o sujeito está numa relação simbiótica, né, que foi o termo que vocês usaram, não há uma diferença entre o eu e o outro, né? O sujeito entende que ele e o outro são um só, né? E isso, essa falha nessa diferenciação entre o eu e o não eu, vai levar então a uma perda do contato com a realidade. Nesse sentido, a angústia fundamental na psicose é uma angústia de fragmentação, de despedaçamento, né, de aniquilamento desse ego. E o sujeito psicótico, então, ele vai temer a desintegração do próprio eu, né? A gente pode, talvez, citar a nossa aula de Winnicott, é o medo do colapso, né, que o Winnicott cita, que também pode estar presente em outras estruturas, mas aqui é muito claro esse medo do colapso, né? E o principal mecanismo de defesa na psicose é a forclusão, a rejeição, né, onde os elementos da realidade ou da experiência do sujeito são radicalmente excluídos do campo simbólico desse sujeito, né? Não vão nem sequer, às vezes, ser inscritos no inconsciente. Então, outro mecanismo também importante que ele cita é a clivagem do ego, onde as partes desse ego são separadas para evitar uma angústia insuportável, né? Então, o sujeito está cindido, dividido, né? Também a gente pode dizer que a relação de objeto na psicose, ela é fusional, como eu disse, né? Ou narcísica, ou seja, ela foi constituída e ficou paralisada lá atrás, né? Numa relação pré-objetal, quando esse bebê ainda não entendia que ele e a mãe eram sujeitos separados, né? Então, nesse sentido, o outro, ele não é reconhecido na alteridade plena, como um outro sujeito, né? Mas sim como uma extensão do próprio eu ou como uma ameaça, né? Então, a fixação libidinal na psicose, ela vai ocorrer em fases muito precoces do desenvolvimento, né? A gente está falando que a coisa ficou parada lá atrás, no narcisismo primário, né? Talvez uma fase oral precoce, onde ainda não houve essa diferenciação clara entre o bebê e a mãe. A descompensação psicótica, né, quando a patologia se manifesta, ocorrem então os delírios, as perdas dessa realidade, as alucinações, a desorganização do pensamento, né, da linguagem também, uma profunda alteração da realidade, né? O Freud vai dizer, fazendo uma observação parênteses aqui, né? Freud vai dizer
que na neurose também pode haver uma perda da realidade em alguns momentos, porque o sujeito exclui isso, né, da consciência. Mas na psicose há uma substituição da realidade, né? Então, o sujeito, quando ele está angustiado, quando ele está nesse momento de se sentir despedaçado, ele vai criar uma realidade alternativa para pôr no lugar desta que está gerando, né, essa angústia. Então, é diferente da neurose nesse sentido, né? Já na perversão, né, o Bergeret vai dizer que é um tema que exige uma compreensão muito cuidadosa da nossa parte, né? E embora ele compare a neurose e a psicose, o Bergeret tende a ver, né, a perversão muito mais como um ordenamento perverso, como uma maneira também de existir, que pode se manifestar em diferentes estruturas, né? Ou como uma forma de evitar, então, a angústia de castração de uma maneira muito específica, né? Do que como uma estrutura de base no mesmo sentido, por exemplo, da neurose e da psicose. Então, para fins didáticos e comparativos, a gente vai analisar essas características, né? Mas ele pensa um pouco diferente. Então, ele vai dizer que o conflito na perversão se dá em torno do desafio em relação à lei, né, e da castração, e que o sujeito perverso ele vai reconhecer sim a castração, né, mas ele vai denegá-la, ele vai excluí-la. Então ele conhece primeiro e depois ele nega, né? Ele sabe da proibição da lei, mas ele age como se ela não tivesse existido, criando uma realidade paralela, né? Que os desejos vão ser satisfeitos sem culpa. Então, a angústia de castração não é como se ela não tivesse presente, ela está presente, mas ela é ativamente negada e evitada pelos atos perversos, né? Então, a gente pode, por exemplo, dar para ilustrar, né, um sujeito que se angustia porque ele, de repente, não consegue ter as condições financeiras que ele gostaria de ter na vida dele, que acaba sendo uma maneira de castração, né? Porque sim, os nossos recursos financeiros são limitados, né? A gente pode dizer que ao invés dele adaptar, né, uma a vida dele em relação ao que ele ganha, as condições financeiras que ele tem, ele começa, né, a tentar burlar as regras no trabalho, ele pode tentar conseguir dinheiro de maneiras ilícitas, né? Então aqui é só um exemplo, um recorte, né? Claro que este ato em si não vai delimitar que a pessoa é perversa, né? O que eu digo para você sempre em sala de aula, em psicanálise não existe todo mundo, né? Todo mundo faz tal coisa, logo tal coisa, não existe isso, cada sujeito é um, né? Mas eu quis trazer para ilustrar que a maneira, né, como o sujeito pode lidar. Então, ele entende que há uma limitação, mas ele vai negar, então, essa lei, né? Como mecanismos de defesa também pode ter uma clivagem do ego, né? E a relação do objeto é fetichista ou instrumental. Então, o outro é reduzido a um objeto para satisfação própria do desejo desse sujeito, né? Não sendo reconhecido na sua subjetividade. Então, eu desconsidero o outro, né? Mas não porque eu não entendo que há uma diferença entre eu e ele, não é? Como na psicose. Eu desconsidero o outro porque ele serve a mim, aos meus desejos, é para me satisfazer apenas, né? Então o sujeito perverso ele vai buscar controlar esse objeto e essa situação toda ao redor dele, né? Para evitar a angústia e manter essa fantasia de que ele consegue tudo, que ele pode tudo, né? A descompensação perversa vai se manifestar, então, em atos que vão transgredir as normas sociais e morais, né? Buscando a satisfação de fantasias específicas para negar esta castração, tá certo? Então,
Tem uma frase aqui que eu trouxe, né? Eu sei muito bem que a lei existe, mas mesmo assim, pontinhos, né? Eu posso dar um jeito, posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Bem, o Bergeret, ele tem um quadro muito interessante, que eu acho bem didático, assim. Às vezes pode ser até um pouco simplista, mas eu gosto bastante desse quadrinho dele, porque eu acho que ele consolida um pouco o entendimento na diferença dessas estruturas, então, né? Então, retomando, ele vai dizer que o principal conflito na neurose é entre o ego e o id, né? Ou seja, o sujeito tem desejos que não podem ser satisfeitos plenamente, né? E aí vem o advento da lei, né? Na psicose, há um conflito entre o ego e a realidade, ou seja, aquela realidade se apresenta de uma maneira muito dura para esse sujeito que se debate com ela, né? E na perversão, então, a gente tem um conflito entre o ego e a lei, a castração, como eu estava dizendo agora. A principal angústia predominante, né, digamos assim, na neurose é a castração, né, se haver com essa castração. Na psicose, a fragmentação, então esse medo do colapso, né? Na perversão, também é castração, mas é uma castração que é negada o tempo inteiro. Então a angústia é negá-la, né? É ela vir e negá-la em seguida, né? As principais defesas na neurose é o recalque, né? Que vai produzir o sintoma. Na psicose é a forclusão, ou seja, a clivagem, né? Desse ego, essa divisão, esse espedaçamento do ego, né? E na perversão é também a clivagem, mas uma denegação, ou seja, eu conheço a lei e nego. Na psicose eu não conheço a lei, né? Eu não conheço essa diferença entre eu e o outro. A relação de objeto na neurose é triangular, é genital, ou seja, o sujeito entende a alteridade, entende que tem um terceiro ali na relação, né? E na psicose ela é fusional, ou seja, eu e o outro somos a mesma pessoa, né? Não há essa diferença. Na perversão ela é instrumental, ou seja, eu vou usar o outro, ela é fetichista, né? O outro vai me servir a um princípio muito específico, né? Então Freud dizia que o sujeito perverso ele vai se relacionar com uma parte do objeto, né? Por isso é fetichista, porque ele não se relaciona com todo, ele vai se relacionar com uma parte daquele sujeito, né? E esta parte vai servi-lo de alguma maneira. A fixação, então, na neurose é fálica, é edípica, né? Embora tenha diferença aqui em cada estruturação neurótica, né? Por exemplo, na histeria, na fobia, na neurose obsessiva, né? Então, por exemplo, como falamos em aula, na neurose obsessiva há um retorno para a fase anal, né? Já na psicose, essa fixação é lá atrás, oral, precoce, né? E na perversão, a fixação também é edípica, mas com essa negação, né? Com esta denegação deste terceiro, né? Bom, também o Bergeret vai fazer uma diferença entre o que ele chama de anestruturas ou estados limite, ou seja, ele não caracteriza como uma estrutura de base, né, mas como uma organização que vai flutuar entre as outras estruturas como um certo tronco comum que não se definiu nem como uma estrutura psicótica, nem como uma estrutura neurótica, né? Então, ele vai colocar que os indivíduos com essa organização limítrofe, eles apresentam uma angústia fundamental de abandono, né? E que vão utilizar mecanismos de defesa como a clivagem do objeto, ou seja, vejam que na psicose é do ego, aqui é do objeto, né? E uma certa idealização e desvalorização. Lembram da nossa aula de Melanie Klein, né? Então, quando nós falamos da posição esquizoparanoide, né, onde o bebê fazia essa cisão entre o objeto bom e o objeto mau, né?
Então aqui a gente está falando dessa cisão desse objeto, onde há uma constante valorização de uma parte desse objeto que foi cindido e, por outro lado, uma desvalorização, né? E que esse sujeito ele vai flutuar entre esse polo neurótico e psicótico, né? Sem uma organização mais estável, embora a gente entende e vê na prática clínica que um sujeito ele pode, né, um sujeito limite, num caso limítrofe, ele tende, por exemplo, quando ele está mais organizado, a funcionar de uma maneira mais neurótica por mais tempo, por exemplo, né? Então, essa diferença, né, que a gente percebe, né, entre as estruturas e entre, por exemplo, os estados limítrofes, né, vão nos permitir uma compreensão clínica mais apurada, né, porque a partir dessa identificação de qual é o funcionamento predominante do sujeito, a gente vai entender essa lógica de sofrimento desse sujeito, né, e não só os seus sintomas puros, porque lembram que nós falamos em aula, né? Um sujeito psicótico ele pode ter uma fobia, um sujeito perverso também, né? Mas o que vai dizer qual é a estrutura predominante não é simplesmente o sintoma que ele apresenta, digo, sintoma comportamental, né, clínico, que vai nos dizer a estrutura é a lógica de funcionamento predominante, como ele se coloca no mundo, como ele se relaciona com as pessoas, como ele se angustia, né? Então, esse diagnóstico, digamos assim, estrutural para a psicanálise, que não é o mesmo diagnóstico psiquiátrico, né? Ele não é um rótulo, mas ele é uma ferramenta para a gente guiar, então, a nossa intervenção com o sujeito, né? Não podemos esquecer também que a maneira como o sujeito se coloca em transferência, né? E o que a gente sente contra-transferencialmente vai dar muitas pistas para a gente dessa organização psíquica, né? Então, para finalizar, para a gente reforçar alguns pontos aqui da nossa aula, né? A estrutura é essa organização mais profunda e estável da personalidade, não é uma doença em si, né? A metáfora do cristal, ela vai nos ajudar a compreender melhor como essa estrutura se revela nessa descompensação, ou seja, o sujeito, quando ele se quebra conforme ele já está organizado, né? Da neurose, na psicose, na perversão, então, vai ter essa diferença entre os conflitos, as angústias, as defesas, as relações objetais, né? E a distinção entre estrutura e caráter vai ser fundamental para a gente evitar confusões diagnósticas. Ou seja, um sujeito neurótico pode ter traços de caráter mais perversos, né? Um sujeito psicótico também, né? Então, vamos dizer que os traços, eles vão dar um tom ali nessa organização que é própria, que é única do sujeito, né? Então, quando a gente fala sobre isso, né? Quando a gente está falando de psicanálise, né, pessoal, lembrando, a gente não fala, não se trata de curar essa estrutura, né? Mas de permitir que o sujeito viva nela, né, de uma forma mais possível, mais saudável, menos sofrida, né? Bem, aqui estão as nossas referências, né? Então nós usamos a personalidade normal e patológica do nosso autor principal, que foi o Bergeret, né? Também usamos o texto do Freud, Neurose e Psicose, e também acabei esquecendo de colocar aqui o texto do Freud da perda da realidade na neurose e na psicose. Espero que a gente tenha tido uma melhor compreensão sobre as estruturas, né? Não estava no nosso programa de ensino, mas eu quis trazer para vocês para elucidar melhor, porque senão a gente fica só neurose, 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 e não é mais a maioria da nossa clínica atualmente, como a gente vem conversado em sala de aula, tá bem? Esse é um tema complexo, né, mas essencial aí para nossa prática psicanalítica. Um abraço a todos.